Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja conosco. Amém, igreja? Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. A Palavra de Deus diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta tua palavra, e a Deus queremos pedir neste momento que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, possa ministrar ao nosso coração a tua palavra, a tua igreja, o teu povo, naquilo que nós carecemos receber de ti nesse dia, e sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, o texto que nós lemos aqui da Palavra de Deus, quer nos levar a pensar sobre isso nessa manhã. Não se esqueça. Existe algo que nós, cristãos, precisamos, e muito e sempre, continuamente estarmos nos aperfeiçoando, é na palavra de Deus, porque nós nos esquecemos muito rápido das coisas que nós aprendemos e ouvimos, e por isso nós precisamos estar sempre relembrando da palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Quantos aqui conseguem lembrar e citar o texto que o pastor pregou no último domingo à noite? Pastor Gustavo Valeriano. Quantos aqui estavam domingo passado? Amém, agora sim. Viram só como nós temos a tendência de esquecer muito rápido? Ninguém levantou a mão. Imaginei que pelo menos um ou dois iriam levantar a mão, né? 1 João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 21 foi o texto que ele utilizou semana passada, apesar de que ele trabalhou mais do versículo 13 em diante. Então, assim, eu não estava aqui, mas a vantagem de ter as filmagens é que a gente consegue acompanhar um pouquinho depois, né? Eu sempre faço questão ao longo da semana dar essa conferida. Então, assim, viu só como que a gente tem a tendência, né, de esquecermos rápido, mas isso é natural, irmãos. E aqui você não é um extraterrestre porque isso acontece com você, porque isso acontece comigo, acontece com todos nós. É por isso que nós estamos num processo contínuo. E sempre nós devemos voltar e reler e relembrar a palavra de Deus, por mais que nós já tenhamos lido 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A Bíblia é um livro tão maravilhoso que nós deveríamos ter a prática de, assim que terminarmos de lê-la, nós voltarmos a reler novamente. Precisava estar na nossa prática diária, para que essas verdades sempre pudessem estar sendo inculcadas em nossa mente. E existem tesouros que a gente passa por ele, daqui a pouquinho a gente volta nele novamente, e a gente fala: como que eu não observei isso? Como que eu não li isso? E eu confesso com os irmãos que isso acontece também comigo, até mesmo na busca e no estudo, a gente vai lendo. Olha, esses dias eu trouxe uma palavra aqui no domingo à noite, falando sobre o rei Joaquim, que eu confesso que foi a primeira vez que eu estudei de uma forma assim, de entender aquele texto daquela maneira. E agora, quando eu estou lendo os demais textos, passando ali por Daniel, passando ali por aqueles outros textos ali, eu falei assim: gente, como que vai abrindo a mente da gente, a gente vai vendo de uma forma diferente. Poxa, ele era contemporâneo desse, estava dentro desse período do cativeiro, na segunda metade, e aí a gente vai aprendendo e vai entendendo mais do contexto bíblico. A Bíblia é maravilhosa exatamente por causa disso.
nós vamos aprendendo e vamos fazendo as conexões. E por isso que, vez ou outra, precisamos aprender um pouco mais. Esse texto é um desses, que parece que nós já sabemos muita coisa sobre ele, mas quando a gente volta nele, a gente sempre aprende mais, ou pelo menos relembramos algumas verdades que nele estão contidas. E Deus quer trazer para nós dessa manhã, para nós não nos esquecermos de quem é Jesus. De quem é Jesus. O versículo 13 ao 17, nesse contexto do texto, fala sobre isso. Essa história, essa parte desse texto bíblico, ela começa com Jesus fazendo um questionamento aos seus discípulos, dizendo assim: quem os homens dizem que eu sou? Olha, vocês estão rodando aí, vocês estão caminhando, está vendo a multidão, está rodando aí os bairros da cidade, vocês estão conversando com as pessoas, quem os homens dizem que eu sou? O versículo 13 traz isso para nós. E aí agora os discípulos, diante daquela pergunta que Jesus faz para eles, eles vão responder: olha, Jesus, conversei lá com o João lá da esquina, ele falou, olha, que você é João Batista. Ah, Jesus, mas o cara lá da padaria falou que você é Elias. Aí o outro levanta e fala: Jesus, eu passei lá no supermercado, estão falando lá no supermercado lá, que você é o Jeremias. Mas lá no parque da cidade, estão falando que você é algum dos profetas. É isso aí, o que estão rolando aí, falando de você aí, tá? Versículo 14. Eu estou trazendo aqui para a gente entender, porque a gente lê o texto bíblico, que a gente lê tão rápido, né? Mas é o que Jesus pergunta: olha, quem estão dizendo aí? Vocês estão rodando, vocês estão vendo aí, o que estão dizendo acerca de mim? E aí eles respondem isso. Mas só que, quando nós olhamos para esse versículo aqui, nós vamos agora ver o versículo 15, que Jesus então vira para eles e fala: ok, vocês já responderam aquilo que o povo está dizendo que eu sou. Só eu quero saber de vocês agora, vocês aqui, quem vocês dizem que eu sou? E é quando Jesus faz essa pergunta, é que eles vão receber, o que Jesus vai receber, aquela que é uma das mais belas respostas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Quando Pedro, o sempre impulsivo Pedro, e também aquele que, assim, representava e muitas vezes os demais, vai dizer: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não havia dúvidas no coração dos discípulos a respeito de quem era Jesus. Quando nós olhamos para esse contexto de Jesus e trazemos para nós os dias de hoje, vivemos um tempo onde, se nós sairmos às ruas para perguntar acerca de quem é Jesus para as pessoas, iremos obter várias respostas, assim como os discípulos obteram várias respostas acerca de Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é um cara gente boa, Jesus é o Deus dos cristãos, Jesus é o personagem mais importante dessa história. Olha, eu já ouvi falar desse cara, mas não sei muito bem dizer e responder sobre ele. Olha, na verdade, eu nem sei se esse camarada existiu de fato, eles falam aí, mas eu não sei se realmente isso aconteceu. Se nós sairmos às ruas e fazermos essa mesma pergunta, nós encontraremos respostas semelhantes àquelas que eles também ouviram ali, mas respostas essas que não condizem com aquilo que de fato, quem é Jesus? Só que, se essa mesma pergunta fosse feita aqui em nosso meio, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Se pegar o microfone ali agora e chegar ele até você agora e perguntar: quem é Jesus? Qual seria a resposta que você iria dar? Sem copiar o texto, sem recitar esse texto decorado, mas dando uma resposta do fundo do seu coração: quem é Jesus para você? Viu só como que é algo que nós precisamos responder? Porque nós não assustamos tanto quando nós olhamos para o mundo lá fora e vemos o mundo falando e dando tantas e tantas informações, ou até mesmo nem sabendo responder acerca desse Jesus. Mas o que nos assusta é quando nós trazemos essa mesma pergunta para o meio do povo, dito povo de Deus, e nós não obtermos uma resposta unigênita, única, uníssona. Nós precisamos entender que Jesus, Ele tem que ter
a resposta da nossa boca como igreja, assim como Ele recebeu naquele tempo dos seus discípulos. Nós estamos muito fracos em conceituação própria. Se nós cristãos não estamos tendo essa certeza, quanto mais o mundo. Ou o que esperar do mundo? É por isso que muitos filhos de cristãos têm entrado para a faculdade, e no primeiro período da faculdade, ele já abandona a fé por causa do seu professor de filosofia, porque nas primeiras palavras que ele fala lá acerca de Jesus, ele desmonta toda uma fé que ele na verdade diz que tem, mas não tem, porque não sabe responder nem quem é o Cristo da sua vida, e abandona. A igreja não pode esquecer quem é Jesus, a igreja não pode esquecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A igreja não pode esquecer que Jesus é o único Senhor Salvador. A igreja, ao ser questionada sobre quem é Jesus, ela não pode titubear. Você precisa declarar que Ele é o Salvador e o Senhor da sua vida. Você precisa ter isso na ponta da sua língua quando te questionarem quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Não tenha dúvidas. Mas também não trate Jesus de forma superficial e genérica, como muitos estão tratando. Você precisa ter essa convicção. Os discípulos só puderam trazer essa resposta convicta, porque eles tinham um relacionamento íntimo, profundo, de convivência diária com o Mestre. E nós só teremos também essa mesma resposta convicta, se nós tivermos esse relacionamento também íntimo, profundo e diário com esse Jesus. Então, não se esqueça de quem é Jesus, mas não se esqueça também de que esse Jesus, Ele é o dono da igreja. Não se esqueça de quem é o dono da igreja. O versículo 18, a parte A, vai dizer assim: e digo-te ainda, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, depois de ter conversado com eles e falado aqui acerca de quem ele era, e conversado com seus discípulos, e trazido ali a eles essa reflexão, e obtido essa resposta dos seus discípulos, Jesus agora vai esticar um pouco mais a conversa com eles, para continuar trazendo fundamentos da fé, em que eles não podiam vacilar diante dela. E nesse momento agora ele vai falar acerca da igreja. Primeiro ele fala acerca dele próprio, agora ele vai falar acerca da igreja. Sabemos que existe uma corrente religiosa que interpreta de forma equivocada esse texto, e por isso essa religião acaba baseando e colocando Pedro como a base da igreja, e toda a doutrina dessa religião é formada dentro desse conceito. Entende-se e caminha-se como ele sendo essa base da igreja, mas não é isso que o texto bíblico diz, e existem várias explicações para isso, né? A primeira delas é que a própria tradução das duas palavras são diferentes, né? No próprio grego, Pietro e Petra, apesar de que os significados são semelhantes, mas as aplicações no texto são diferentes. Segundo, também, pela própria tradução do nosso português, quando nós observamos, você vai lá na sua Bíblia aí, você vai dizer: e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Aqui está um pronome demonstrativo, e quando se refere a um pronome demonstrativo, dizendo em primeira pessoa, você utiliza o esta e não essa, né? Então aqueles que fizeram o Enem aí sabem muito bem quanto a isso, né? Aquilo que está perto, aquilo que está longe, vocês sabem explicar muito melhor do que eu sobre isso. Então você vai observar que está esta aí. E terceiro também, nós podemos olhar até para os textos bíblicos correlatos, que dão afirmação a essa questão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Outro texto correlato, Efésios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Aqui nós já temos aqui pelo menos 3 bases que você pode carregar com ela para quando você for questionado, quando você for perguntado acerca dessa questão, o porquê não é assim como dizem.
a palavra aqui já está explicando para os irmãos e os textos estão aqui para nós também. Então, não é sobre ele, não é sobre uma pessoa, mas é sobre o próprio Cristo. Ele sim é a base, ele sim é o fundamento, ele é a pedra principal, ele é a rocha na qual a igreja foi edificada e na qual a igreja está firmada. Ele é essa rocha. Mas também nós observamos aqui, não bastasse tudo isso que o próprio Cristo diz, ele vem chegar e dizer que sobre esta pedra edificarei a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui agora Jesus, ele mostra de quem é a igreja. A igreja de Jesus. Edificarei a minha igreja. E aqui quando nós falamos sobre isso, nós vivemos uma era onde muitas igrejas têm os seus donos. A gente vê aí denominações, religiões, que são baseados em homens. A igreja do pastor fulano de tal, a igreja do pastor fulano de tal, a igreja do apóstolo tal, a igreja do bispo tal. E a igreja, pastor não é dono de igreja. Pastor não é dono de igreja. Grande erro é esse tempo que temos vivido, em que a igreja está sendo baseada, ou está sendo firmada, edificada em homens, em pessoas, em fundamentos humanos. A igreja não é, pastor não é dono de igreja. Pastor é um dos servos em que o Senhor colocou à frente da igreja que pertence a Ele, para conduzir o rebanho que pertencem a Ele. Mas também, nós precisamos entender também, que da mesma forma como o pastor não é o dono da igreja, nós também, membros, não somos dono da igreja. E nós temos o costume, principalmente nós batistas, né? A gente roda muito, a gente vê assim, olha, aquela igreja tal, olha, aquela família tal manda na igreja, aquela irmã lá manda na igreja. Eu venho de um contexto em que no ministério anterior, quando eu estava como pastor auxiliar, a igreja era conhecida por 3 questões. A igreja dos ricos, a igreja de uma determinada organização secreta, que tinha muito lá na igreja, e a igreja da família fulano de tal. Eram esses 3 conceitos que a igreja era conhecida na cidade. Aí quando o pastor anterior, que eu tive o prazer de ser auxiliar dele, assume, ele trabalha essas 2 primeiras questões na igreja. A igreja deixou de ser a igreja dos ricos, a igreja deixou de ser a igreja dos donos da organização secreta, mas ficou ainda conhecida ainda como a igreja da família fulano de tal. E por incrível que pareça, eu era parte dessa família, e eu cresci com isso, com esse conceito. E confesso que isso sempre me incomodava o coração. E quando nós assumimos o ministério, algo que Deus colocou no nosso coração, foi exatamente isso. Olha, falta ainda um pilar a ser quebrado desse tripé. Você vai trabalhar para isso. Irmãos, não foi fácil. Porque geralmente, nós igrejas mais tradicionais, nós somos acostumados com esse crescimento geracional, aí vai passando de geração em geração, aí famílias mais tradicionais que estão no meio assim, geralmente são conhecidas até os nomes, os sobrenomes são conhecidos na igreja, e às vezes são famílias que fundaram a igreja, plantaram a igreja, ou estão com muito tempo na igreja, ou são pessoas bem-quistas na sociedade, são pessoas às vezes mais estudadas, são pessoas às vezes que têm bom dízimo na igreja e tal, e não é fácil lidar com isso. Eu lembro-me que quando um dia eu coloquei um dos meus parentes em disciplina, um deles levantou o dedo em rixe no meu rosto assim e falou assim, você não poderia ter feito isso comigo, você não poderia ter feito isso comigo, porque quem colocou você aqui foi a nossa família, e se você está aqui porque foi a nossa família que quis que você estivesse aqui. Aí eu tenho que dar aquela respirada, né, e tal, esperar. Falei assim, olha, eu amo, e não vou deixar de amar, não vou deixar, mas olha, quem colocou aqui foi o Senhor, e a igreja, ela é do Senhor Jesus. Não existe família dona de igreja,
Não existem pessoas dono de igreja. Não existem ninguém que é dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. E vivemos um tempo, irmãos, onde nós precisamos entender isso. E nós também não podemos entender que as gerações que se sucedem, ou os filhos dos donos, também sejam herdeiros desse legado. O dono da igreja é Jesus, irmãos. O dono da igreja é Jesus. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos desprezando aqueles que têm história. A história é e sempre será contada. Nunca deixaremos de contar a história. Mas só que, por mais que a pessoa tenha uma linda história, isso não a torna mais importante e relevante do que a outra recém-convertida. Porque a palavra de Deus, se você puder, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. A igreja de Corinto também estava tendo algumas dificuldades quanto a isso, para entender isso. Aí Paulo levanta e escreve essa carta e diz o seguinte, a partir do versículo 1 Coríntios 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Amém. Glória a Deus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos que o Senhor levantou por algum tempo, irmãos. Daqui a um tempo, nenhum de nós vamos estar aqui. Irmãos, e bom seria, se a única lembrança que tivessem foi de uma igreja que cumpriu o seu propósito nesse tempo. Quando personalidades começam a tomar mais destaque do que o Evangelho, irmãos, algo está errado. Algo está errado. Pessoas sempre terão a sua história contada, mas isso não pode trazer nada a mais além do que aquilo que o próprio Senhor os recompensa. Nós precisamos entender sobre isso. Somos todos cooperadores. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, e é isso que importa. Não importa quem planta, não importa quem rega. O importante é Deus que dá o crescimento. Assim sendo, nós precisamos entender que quem é o dono da igreja é Jesus. Ele é o mais importante de tudo. Deus, nessa manhã, quer nos lembrar que o dono da primeira igreja batista em Laranjeiras é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos até, de alguma maneira, de forma carinhosa, falar minha igreja, no sentido de referir a essa igreja. Mas o dono é e sempre será o Senhor Jesus. Eu já falei algumas vezes, irmãos, aqui, não quero e jamais vou querer nome estampado em placa de igreja, nada disso, irmãos, nada disso. O tempo que o Senhor encerrar meu ministério aqui, eu só quero ter a certeza de que cumpri com fidelidade a carreira que me foi proposta. E somente isso, somente isso. E que assim, essa igreja também possa continuar caminhando nesse sentido. A glória, a honra e o louvor é e sempre será ao Senhor. A partir do momento que nós desejarmos, de alguma maneira, querer pegar essa honra para nós, irmãos,
nós estaremos fadados ao fracasso, indo contrário ao direcionamento da palavra do Senhor. Não se esqueça também da promessa que Cristo fez à sua igreja. O texto continua, e o texto vai dizer para nós, lá no versículo 18, a parte B de Mateus 16, o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui nós podemos observar esse trecho de duas formas. Primeiramente, nós podemos observar que o inferno ele não tem poder algum para poder parar a igreja do Senhor Jesus. O inferno ele não tem poder para parar a igreja do Senhor Jesus. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender que nós não temos que temer a investida de Satanás, por piores e mais terríveis que elas sejam contra nós, a sua igreja. Nós não precisamos temer. Mas a lei tal, a questão tal, a situação do mundo, a situação do governo e tal. Irmãos, nós não precisamos temer a investida de Satanás, porque a palavra de Deus nos mostra que a derrota dele já está decretada. Então nós não precisamos temer, precisamos estar confiantes que por mais adversas que sejam as situações que a igreja venha enfrentar, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Segunda questão que nós aprendemos aqui também, é que as portas do inferno não têm poder e nem resistência alguma para segurar a investida da igreja, quando ela leva a palavra de Deus aos perdidos, e convencidos pelo Espírito Santo, aceitando o evangelho da salvação, as portas do inferno não têm poder para continuar aprisionando essas vidas, quando o evangelho santo e salvador de Jesus alcança esses corações. Não tem, o inimigo não tem poder para continuar aprisionando essas vidas, aprisionando-as e colocando elas sob o seu domínio. Nos momentos de dificuldade da igreja, nós precisamos relembrar e tomar posse daquilo que Cristo assim outorgou a ela, dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por fim, não se esqueça do principal dever da igreja. O versículo 19 diz: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Não se esqueça do principal dever da igreja, que é anunciar o evangelho. Esse é o principal dever da igreja. O principal dever da igreja é esse: anunciar o evangelho. O evangelho precisa ser anunciado. E quando ele fala aqui sobre dar as chaves do reino do céu, ligar na terra, será ligado no céu, desligar na terra, será desligado no céu, é exatamente sobre isso. O evangelho é essa chave que abre os céus para os perdidos. Essa é a chave. Essa chave foi dada à igreja. Quando a igreja prega o evangelho de salvação, ela está abrindo a porta dos céus para aqueles que a ouvem. Em contrapartida também, quando a igreja negligencia a pregação deste evangelho, ela está fechando a porta do céu para aqueles que precisam ouvir, mas não estão ouvindo por causa da negligência da igreja. É este evangelho que Jesus está falando sobre esse texto. Mateus 18, versículo 18, também confirma isso, quando ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. É o evangelho. A igreja não pode perder o foco, a igreja não pode se esquecer disso, que ela foi colocada aqui para poder abrir essa porta, entendendo de que essa chave foi dada à igreja, e a igreja precisa trabalhar continuamente para que a porta do céu seja aberta para aqueles que precisam entrar. Mas isso só será feito quando nós anunciarmos esse evangelho, quando nós não negligenciarmos a pregação desse evangelho. Portanto, nessa manhã, Deus quer trazer para o meu e seu coração: não se esqueça de quem é Jesus Cristo. Não se esqueça de que Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. Não se esqueça da promessa que Cristo fez à igreja. E também
do principal dever da igreja dado por Jesus, que é anunciar a salvação única e exclusiva em Cristo, o nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, quando nessa manhã o Senhor nos traz essa palavra tão importante, ó Deus, e tão relevante para nós não nos esquecermos, ó Pai. Ó Deus, como que nós precisamos sempre estar, ó Deus, firmados em Tua palavra, como que nós precisamos estar, ó Deus, sempre assim voltados o nosso olhar para Ti, ó Deus, e que o Senhor possa estar, ó Deus, continuamente conosco, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Mas em especial, ó Deus, que nós possamos cumprir o nosso papel como igreja neste mundo. Não nos deixe negligenciar, ó Deus, aquilo que o Senhor deu para nós cumprirmos, e que nada, ó Deus, venha atrapalhar, ó Deus, a missão que o Senhor a nós confiou, o cumprimento dessa missão que o Senhor a nós confiou, Pai, e que nós possamos, ó Deus, no dia que o Senhor encerrar todas as coisas, ó Pai, possamos chegar diante de Ti e termos a convicção de cumprirmos tudo aquilo que o Senhor a nós determinou para cumprirmos. Ó Deus, queremos continuar agora pedindo ao Senhor que o Senhor possa continuar nos ensinando mais da Tua palavra na escola bíblica dominical, e que nos conduza nesse dia e nos prepare para logo mais estarmos aqui na Tua casa, servindo ao Senhor e servindo com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.